Sim, fui descoberto. Mas ouvir o CD de Luzmila Carpio, comprado 3 dias depois no centro de La Paz, me fez ter a sensação de ser um pouco menos estrangeiro aqui. Ouço agora essa música no aparelho de uma multinacional japonesa. Isso me faz pensar que os antigos fonógrafos deste museu deveriam reproduzir as músicas do colonizador. Como poderíamos escutar essa música folclórica comodamente sentados se não tivéssemos acesso aos bens de consumo, à reprodução sonora de nossas expressões musicais? Difícil estar aqui e não imaginar possíveis transformações no estado das coisas, em termos como globalização, diversidade cultural, ou mesmo não pensar na antiga ideia de uma unidade política na América Latina. Mas isso é apressar-se já em pressupostos que depois serão inevitáveis. No momento de captar essas imagens, em 2001, desejei somente escutar sua melodia, que parecia vir desde o fundo de la tierra, desde o ouvido, simplesmente como um viajante aprendiz daquela experiência profunda de alteridade, ao conhecer um outro povo, uma outra cultura irmã. A edição desse material teve início no começo de 2005, antes, portanto, da crise social e política estabelecida no país, suscitando a procura por interlocutores no Brasil que revelassem as razões desse estado de conflitos que parecia agravar-se cada vez mais. Diz a lenda que antes de tudo havia um deus divino do raio, e suas efígies, que eram as de um ser corcunda, foram encontradas por camponeses dentro da água do lago Titicaca, perto da Ilha do Sol. Este corcunda baixinho, troncudo, era um aimara chamado Ekeko, forte, de baixa estatura, humilde, caridoso e alegre, por onde passava harmonizava a existência das pessoas. Há pouco Ilhana Coelho, Deus Pai Divino, lhe concedeu qualidades maravilhosas, como transportar grandes pedras, abrir fontes e movimentar montanhas, todos obedecendo sua voz. Por isso toda a gente o respeitava e o seguia. Tudo isso foi interrompido pela chegada de Alca, o ser maligno e seu exército destruidor. Seu aspecto de varão barbado e tez branca combinava com o seu mau gênio. Perseguiu Ekeko, confiscou as terras beneficiadas e matou quem lhe resistiu. Ekeko fugiu para outras terras, sempre com o cuidado de não prejudicar os lugares e as possíveis vítimas de Alca. Certa vez, chegando a um ailu, foi rodeado por Alca e sua gente. Ekeko se deixou prender para evitar um massacre. Sem demora, foi torturado e esquartejado.
A cabeça, os braços, as pernas e outras partes do corpo foram enterradas em diferentes lugares do altiplano com o propósito de evitar uma união posterior que devolveria a vida ao benfeitor. Alguns avós creem que está próximo o dia em que as partes do corpo de Ekeko se juntarão. Outros asseguram que uma parte já se levantou e está a caminho de Unhaimarca, a cidade eterna, onde esperará a reunião do corpo, às vésperas da emancipação do povo aimara. Tiwanaku, berço dessa civilização anterior aos Incas, encarna o que restou desse vaso quebrado. O que se sabe é que a harmonia do Ekeko parecia vir também da relação do homem com a natureza, através do conhecimento do processo de irrigação da terra no cultivo de tubérculos, principalmente das batatas. Destruída essa civilização, sua cultura, inclusive a crença no Ekeko, teria sido incorporada pelos Incas. Depois vieram os espanhóis, a Inquisição, o trabalho nas minas, as guerras de independência, a república, as ditaduras, a revolução, a democracia e as multinacionais. De un sacerdote, es un sacerdote, es un ser humano. ¿Por qué podemos saber que es un ser humano? Porque ustedes pueden observar estas partes de los huesos de la muñeca, esta parte, luego la parte de atrás de las nalgas, esto, y luego la parte trasera de o la parte inferior de los hombros, los omóplatos, ¿ya? Los omóplatos. Entonces, por toda esa situación nosotros sabemos que es un ser humano, ¿ya? Ahora, este es un sacerdote muy poderoso, ¿ya? Muy poderoso porque tiene dos poderes, ¿ya? A este lado está la propia de la cultura tiahuanaco, ¿ya? Entonces se presume que es este, ¿ya? Ahora, como ustedes podrán observar, este monolito no tiene nariz, pero sí tiene pies. Pero la generalidad de los monolitos no tienen nariz y pies. ¿Por qué? Pensaba de la siguiente manera. Cuando yo termine de construir este templo, ellos van a matar, ¿ya? Van a matar su cuerpo y su espíritu, porque están acabando con su religión, con sus creencias, ¿ya? Entonces ellos no querían terminar la construcción de los edificios. Durante el día ellos trabajaban muy fuerte construyendo y durante la noche lo destruían, ¿ya? Entonces, para los españoles no era posible esto, que una persona que ha trabajado todo el día muy duro, en la noche destruye, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Los mataban a los monolitos, ¿ya? Mataban. ¿Cómo? Cortándoles la nariz para que no respiren y los pies para que no caminen, ¿ya? Entonces, esa es la forma de eliminar al monolito. Ustedes pueden pensar que yo estoy hablando algo que no es, ¿ya? Pero ustedes van a ir y observar este hombro de este monolito. Este monolito está bautizado, ¿ya? ¿Cómo es posible, en qué cabeza entra que se pueda bautizar a una piedra, ¿no? Entonces ellos, era tanta su creencia de que ellos estaban vivos que llegan a bautizar a los monolitos, ¿ya? Este monolito es un monolito católico, ya bautizado, ¿ya? Matarlos es haciendo eso, ¿no? Los españoles. ¿Ya? Los españoles creen que estos monolitos tienen poder. Entonces, tratan de matarlos con la nariz. No. Ya vamos por allá. Quiero decir reciprocidad, ¿ya? Este monolito está igualmente vestido con ropa. Hoje, para o boliviano, principalmente na feira de Alacida, em La Paz, o Ekeko ainda sobrevive. Espanholizado e depois indianizado, é popularmente conhecido como um deus amuleto da sorte grande, da abundância e de todas aquelas coisas, bens que queremos obter
Ou talvez fosse melhor dizer consumir. Muro, ¿no es cierto? Ese muro bajo, atrás, ese forma parte de otro templo. A esa pelada yo le regalaré para su santo sombrero de sao, para que se tape y me tape a mí también. Bom, meu nome é Ramon Dario Rojas Jurfest, eu sou da Bolívia, da região de Santa Cruz de la Sierra. Eu moro aqui em São Paulo, faço faculdade aqui. Bom, falar um pouco do que é a Bolívia, né? A Bolívia é um país que claramente tem duas divisões muito bem estabelecidas, que são os cambas e os colhas. Eu faço parte dos cambas, que são mais os descendentes europeus, vamos dizer assim, e os colhas são os descendentes incas. Isso gera muito problema dentro do país. E bom, falar também da minha indignação, porque o país tem sido roubado. Na cara dura pelos governos neoliberalistas que temos tido. Governos de direita que só cuidam dos interesses pessoais e não dos interesses do país como um todo. Por isso que eu falo, Bolívia não é o país mais pobre de Sudamérica, senão o pior administrado. Efraim Olchever, médico especialista em clínica médica com prática ortomolecular, morando no Brasil há 25 anos. Bolívia é um país muito rico em riquezas naturais, como muitos outros países latino-americanos. Tem uma qualidade discutível de políticos que faz que a pobreza predomine, e como tal a pobreza é imperante lá, é visível, é a olho nu, só que o custo de vida lá é muito barato, o que faz que o pobre não seja miserável, que tenha condições até de sobreviver à fome. É um país onde a cultura do camponês é predominante, onde a fala da língua quechua e aimara, só que mais se vê principalmente nas zonas das férias e dos mercados livres, etc., e da população com seus trajes típicos passeando nas cidades, etc. E isso não é uma coisa que vai retardando a evolução da sociedade em respeito, inclusive, às próprias tradições dessa população, que vai se incorporando às características ocidentais lentamente. E isso fez de que os países de cultura indígena, como Bolívia, Peru, Equador, etc., tivessem um atraso natural na evolução social devido às dificuldades da incorporação definitiva dos conceitos ocidentais. Sí, puede. Los mineros siempre van utilizando la hoja de coca. También los agricultores. El tallo se queda así hasta que sea lleno. Y cada de 5 hojas el catalizador para activar la hoja de coca. Ahí está. Solamente un poquito. ¿Qué es? ¿Conocen quinoa? ¿Conocen? Solamente del palo de la quinoa le hacen quemar hasta que vuelva ceniza. En la ceniza mezclan con agua y luego hacen como un pan. Le hacen secar después hasta que sea seco. Y en las provincias no cocinan con gas, sino cocinan con leña o bosta de llama. Ahí le colocan ese como un pan 3 a 4 noches. Y luego cuando ya se está deshaciendo, muelen con papa y anís. Mezclan con anís, un poco de sal. Ceniza y papa. Ustedes seguramente echan la coca con bicarbonato. La pichamos sola. Y este es el alcohol 96%.
Eu sou Viviane Urquidi, sou professora da Universidade de São Paulo, uma disciplina que trabalha sobre a cultura, na USP Leste, e estou morando no Brasil faz 18 anos, quase 20 anos. Nasci na Bolívia, na cidade de La Paz, morei boa parte da minha vida em Cochabamba e trabalhei um bom tempo sobre o movimento cocaleiro ainda é meu objeto de pesquisa. De fato, a história da Bolívia começa com a história da colonização, né, que é um grande momento que constitui, digamos, os 200 anos, 300 anos de história da Bolívia até a independência, 500 anos de história da Bolívia até a independência. E a importância da Bolívia na colônia tem a ver com a extração do mineral, inicialmente da prata, posteriormente passa a ser o estaño, já na época da independência. Antes trabajaban como 6.000 mineros, pero ahora no, más menos. 2.500 por ahí, porque el mineral se sigue, mucho se ha rebajado, por eso se van ahora. Se sigue sacando plata. Están sacando plata, así que... Qual é o papel dos indígenas em tudo isso aí? Na época da colônia, eles são obrigados a trabalhar nas minas por diferentes tipos de relações jurídicas. Algumas eram obrigados mesmo, eram levados em grupos para lá e metidos nas minas. Outras vezes eles mesmos vendiam sua força de trabalho, eram um pouco mais, digamos, donos da sua mão de obra, mas também continuam sendo explorados fortemente, né? Não lembro agora quanto era o tempo que um mineiro morava, podia viver nessas condições de exploração, mas eram muito poucos anos. Él puede trabajar con peones, con segunda mano. Y a la cooperativa aporta 20% de su ganancia para su enfermedad, para su jubilación y lo resto para el gobierno. Mas a importância da prata faz que a Bolívia seja uma das cidades mais importantes da América Latina e do mundo, na realidade, uma das cidades mais populosas da América Latina, porque a extração da prata permitia à coroa, à Espanha, ter um nível de vida e um enriquecimento que nenhuma outra colônia dava, né? Então, a cidade de Potosí, na realidade, Bolívia, naquela época se chamava era parte do Alto Peru. A cidade de Potosí era uma das cidades mais importantes da colônia. Posteriormente, com a independência, a cidade o país se independiza, se divide Peru da Bolívia, e a Bolívia passa a ser ainda um país importante na área da mineração. A mineração ainda era da prata, naquela época. A prata dura até em torno do início do século XX, talvez um pouquinho final do século XIX, que a exploração da prata e o grande minerio, que havia grandes reservas, conseguem ter uma geração de oligarcas, de mineiros, uma aristocracia boliviana, que é a aristocracia que domina o país até final do século XIX. Mas pouco a pouco a prata vai entrando em falência e um novo mineral começa a ganhar importância. Na década de 20 e 30, as guerras mundiais começam a colocar muita importância do estaño, e aí novamente surge uma nova aristocracia, uma nova oligarquia mineira relacionada com o estaño. E novamente Bolívia passa a ser um país produtor de estaño, terceiro no mundo, e a economia novamente começa a girar em torno da extração da prata. O que é importante de ambas situações é que o fato de ser um país basicamente mineiro exportador fez com que a elite não estivesse muito preocupada com investir em outro tipo de áreas de produção, né? Não havia um investimento em industrialização, como houve em outros países, como no Brasil, já desde a década de 30. Senão, havia simplesmente o interesse de extrair o mineral e de mandá-lo para exportarlo, né? Então era uma elite que estava fortemente vinculada a capitais externos, não tinha nenhuma filiação real com o país. Em geral, os grandes empresários nem moravam no país, somente vinham administrar um pouco
as empresas e depois moravam na França, né? ¿Este es mineral de plata? Plata y sí, complejo, mezcla. Então, primeiro com a era da prata, posteriormente a era do estaño, Bolívia continua nas mesmas condições históricas de ser um país explorado, um país em que não se investe em uma industrialização nem em uma diversificação da economia. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Si no pasa algo, Pueden hacer más. siempre este tío. Ellas van escogiendo de este desmonte las piedras que tienen mineral. Este desmonte era para los españoles una basura, lo que no sirve. Pero ellas sacan todavía plata y zinc. Porque las mujeres mineras dentro de la mina casi no trabajan. En algunos sí, unos cuantos, pero en algunos no. Sí. Porque las mujeres traen mala suerte. Sí. Bueno, no diremos nada más. En toda la montaña trabajan como 300 mujeres mineras. Estas son fertilizadores. Estas así, como ellas. Sí, ellas son socios de la cooperativa. Ella está trabajando 45 años. Estos son setos. Están buscando entre las piedras ya desechadas. Sí. Ellas son viudas, no tienen esposos. A participação das mulheres na mineração é interessante. A mulher não pode entrar na mina, né? Ou não podia, pelo menos, a certa época, porque se achava que a mulher trazia má sorte à mina. Então, o que a mulher fazia? Ela pegava o resto da mina, o resto das pedrinhas que saíam da mina, e ela transformava isso, que eram, se eu não estou errada, se chamavam palhires. E elas quebravam com as mãos o resto do mineral e vendiam, né? Esse era o papel principal. Há uma figura histórica, do Mitila Chungara, né? Que era o papel dela, né? Enquanto o marido entrava na mina, ela pegava as pedrinhas lá e fazia o papel da palhire e vendia os restos da mineração. Así es el trabajo. Y es que venden el mineral. Sí, a los ingenios. Venden el mineral. Venden. Ellas sacan plata puro, hay veces hacen en 15 días 10 kilos o más, pueden hacer más o menos, depende de la suerte. Y complejo, así está mezclado, juntan a otro lugar. Este está tapado con bolsas, con plásticos. Até a Revolução Nacionalista, essas formas de exploração são permanentes, são as formas de exploração da mão de obra indígena. A Revolução Nacionalista foi em 1952 e muda o estatuto da mineração. De alguma forma, nos anos de exploração do índio transformado em mineiro, eles vão constituindo uma certa consciência coletiva, uma certa consciência de classe, embora não é uma consciência de classe como, quer dizer, um proletariado consciente ou apto para fazer a revolução. Não havia essa consciência de classe, mas podemos dizer que o grupo mais avançado, onde houve uma maior consciência política, era o mineiro na Bolívia. Esta se llama mesa. Sus regalos. Sí, su mesa. Y la carne de llama comen sin sal el asado. Sin sal. Sin sal. Tienen diferentes creencias. Si comeríamos con sal, se puede desaparecer el mineral, dice. Y la cabeza de la llama y el corazón, las tripas y las patas entierran bajo de la tierra, cavando 1 metro. Sí. Ajá. Entierran bien con estas mesas también, con las hojas de ¿En la misma mina o fuera? Afuera, en la entrada. Aquí adentro, dentro de la mina, estamos en otro mundo. Sí, es cierto. Eso es cierto. Sí, por eso nosotros creemos en el diablito, en el tío. Porque es debajo tierra. Sí, afuera creen en Dios. Sí. 90% creen en el tío, 10%.
Que ainda agora o papel da mulher acaba sendo importante porque ainda tem muita coisa que está sendo jogada. Claro que agora não apenas as mulheres que fazem o papel das palheres, há também os jovens homens, etc. Mas a mulher acabou entrando na mineração por isso. Quando eu cheguei no Brasil, faz uns 20 anos, eu percebi uma coisa, assim, tudo que se conhecia da Bolívia era ou que fosse um país de narcotraficantes ou que fosse um país de ditadura, né? Aí você percebe que tipo de informação que a imprensa leva de um país, porque um país que tem 500 outros problemas somente se traduzem aqueles que de alguma forma representam os valores da grande imprensa internacional. Estou falando da imprensa norte-americana, com os valores norte-americanos, somente caótico, onde somente a mobilização social e até faz pouco tempo a ditadura. E de alguma forma, assim, a presença da ditadura foi muito forte, né? A Bolívia é um dos países que mais ditaduras teve na sua história. E nos anos recentes, na década de 80 para cá, teve vários golpes de Estado, inclusive um ano já a gente chegou a ter 5 presidentes. Embora desde 82 que não há mais golpes de Estado, os resquícios da ditadura ainda se sentem. O que acontece, embora se superar a ditadura, e eu acho que a democracia está consolidada na Bolívia, não deverá voltar a uma ditadura, as elites estão muito relacionadas ainda a essa fase da ditadura. O movimento nacionalista revolucionário pelo partido mais forte apoiou o golpe de Banzer Soares, no início esteve dentro do governo, então a cultura relacionada com o golpe de Estado é muito forte. Né? Então, a questão da democracia na Bolívia é muito ambígua, muito difícil de ser interpretada dentro dos códigos, dos padrões ocidentais do que se entende por democracia, e isso é forte até a década de 80. Eu acho que na década de 80 é a primeira grande aquisição democrática que tem a população, porque pela primeira vez os mineiros chamam uma grande mobilização em 79 e os camponeses respondem profundamente a essa mobilização, querendo defender a democracia. E a partir desse momento eu acho que a população tem acumulado um conhecimento e o valor da democracia de uma forma muito forte, a ponto que agora, como digo assim, todas as mobilizações não são mobilizações para uma revolução, sino são mobilizações para ampliar a democracia com novos setores. Então, o que se sente na Bolívia da ditadura, eu acho que tem a ver um pouco com o que a grande imprensa faz, a imprensa internacional, que prefere falar de um país, uma republiqueta, de um país onde não tem uma democracia consolidada, mas internamente as Forças Armadas foram de alguma forma neutralizadas. O governo entrega o gás para os países de fora, recebendo só 18% dos ganhos. Isso eu acho que é um absurdo. Você não pode, de uma coisa que é sua, você entregar para alguém 82% e você só ficar com 18%. A empresa aérea, que é o Lloyd Aéreo Boliviano, foi vendido para uma empresa que já sabidamente já estava quebrada. Essa tal empresa vendeu para um empresário boliviano que depois fez o que ele bem quis. O patrimônio da empresa era de uns 150 milhões de dólares e agora o patrimônio da empresa está em tão só 200 mil. A questão dos trens que foram também entregues a empresas estrangeiras, a empresa compra por X monto e depois de 2 meses sem investir nada na empresa, já vende pelo dobro. Os governantes cuidaram dos interesses deles, não cuidaram do interesse do país. Bom, estou fora de lá faz muitos anos, mas tenho acompanhado a distância e tenho viajado com uma certa regularidade, 1 ou 2 vezes por ano lá, seja para dar conferência ou para visitar os amigos. Eu acho que a política em si do país não tem mudado muito desde que eu fui embora de lá. Então,
e os prejuízos para a classe indígena continuam na mesma intensidade que na época que eventualmente a gente morava lá, mas tínhamos no governamental, assim, os mineiros estão cada vez mais pobres e mais doentes. A exploração que se faz humana deles é inconcebível. Não sei se teve a oportunidade de estar em Minas, em Potosí, você deve ter visto nas condições subhumanas que essa população trabalha. Fica dentro da mina, às vezes 2, 3 dias seguidos, mastigando coca, só para anestesiar a fome e conseguir sacar sacolas e sacolas de minerais que vão ser vendidos por míseros centavos de dólar e depois vão virar maravilhosos milhões de dólares em produtos industrializados. Eu não vejo perspectivas a curto prazo de uma globalização lá, porque não tem o público necessário para isso acontecer. E é por isso que esse é um público-alvo. Eu acho que para isso acontecer, a primeira coisa que tem que acontecer é uma intensa campanha de educação e uma intensa campanha de medidas prioritárias de saúde. Caso isso não seja feito, a globalização vai terminar desmembrando as estruturas da sociedade, criando crises sociais muito grandes e provavelmente uma revolução interna, até uma própria guerra civil entre uma grande massa de população que foi injustamente tratada durante séculos contra uma pequena massa de população que possa até estar muito melhor armada, informada, etc., mas que vai ser muito difícil ela poder ganhar essa guerra. Eu acho que mais cedo ou mais tarde a indigenização do governo é um hiato inapelável. E eu não sei se é a saída, mas de que é o fim que vai acontecer. Porque eles estão aprendendo de que, pelo menos, se não são machos, são muitos. E como muitos, eles podem escolher a quem eles querem lá. Estão começando a degustar o poder. E isso faz de que eles comecem a escolher seus próprios líderes. E quando tenham as suas próprias lideranças, vão fazer suas próprias leis. E quando fizerem suas próprias leis, eles vão determinar o curso do país. Entendeu? E não sei honestamente se eles estão preparados para fazer isso. Mas muita gente não indígena nunca esteve preparado para fazer isso, subiu e fez só desgraças e desgraças. Não? É muito difícil avaliar isso. Mas a globalização como tal não tem espaço na Bolívia a curto prazo. E nas costas dos mineiros, que em 1952 explode a Revolução Nacionalista, organizada por outro grupo que era por um partido político e uma elite pequeno-burguesa urbana, que dizem que inicialmente não tinha pretensão de fazer a revolução, de fato não tinha pretensão de fazer a revolução, simplesmente queria substituir uma oligarquia decadente que já, nessa época, a oligarquia mineira e latifundista estava em decadência. Queria substituir ou ampliar um pouco mais o Estado, incorporando as populações das cidades, né? Pelo fato da Bolívia ser um país basicamente agrícola e mineiro nessa época, populações urbanas eram muito pequenas e precisavam ser incorporados no jogo político. Então, a revolução surge um pouco nessa carência e os mineiros entram apoiados no movimento nacionalista revolucionário, que é o partido dessa pequena burguesia, entram empurrados também pela necessidade de acabar com as oligarquias. Então, digamos, unem seus interesses e entram na mobilização social. Os alcances da Revolução Nacionalista foram dados pela interferência dos mineiros, mais do que da pequena burguesia, que não tinha a mínima pretensão de fazer a revolução.
quando você como turista vai para Potosí, a primeira coisa que acontece, você é abordado pelas pessoas para te levar a dar uma voltinha na mina e conhecer como parte do turismo. O que acontece é que desde que a economia da mineração foi desmontada na Bolívia, Potosí entrou em profunda crise econômica e eles começaram a diversificar a economia, o turismo entrou perfeitamente nisso, né? Um grupo desses mineiros se reúnem entre eles e fazem uma cooperativa e acabam comprando uma das as minas que o governo começa a privatizar. Esses cooperados, inicialmente sindicalistas, mineiros, trabalhadores, tá? Começam a se organizar, a produzir e a começar a crescer pouco a pouco, levantar uma mina que estava quase na falência. E à medida que iam crescendo e aceitando novos cooperados, mas cada vez que aceitavam um novo cooperado, se aceitavam umas condições diferenciadas, ou seja, os primeiros que entraram tinham algum tipo de benefícios, algum tipo de lucro a mais que aqueles que entravam depois, e os que entravam depois, e cada vez o grupo que entrava depois cada vez tinha menos privilégios, digamos, dos benefícios da mina. Chegou um momento em que os cooperados já não começaram mais a aceitar cooperados, senão a aceitar trabalhadores. E aí essa nova elite da mineração, que na realidade não é a elite da burguesia que havia antes, ou da aristocracia mineira que havia antes, totalmente distinta, mas é uma nova elite, né? Uma aristocracia dentro do movimento dos trabalhadores mineiros, que é elite forte, não é pequena, que está em conflito com os trabalhadores mineiros, aqueles que acabaram sendo empregados. Então, se criou novamente uma relação de quem tem os meios de produção, explora o trabalhador que vende sua mão de obra e o lucro fica com aquele que tem maiores ingressos. E isso criou uma tensão muito forte agora entre os mineiros. Eu diria que basicamente a diferença que existe entre o boliviano e o brasileiro, por muito de que existe uma grande migração de bolivianos, mas que não é uma migração de origem cultural e sim mais de necessidades econômicas, eu diria que o boliviano tem uma identidade muito mais próxima com Bolívia que a grande maioria dos brasileiros tem com o próprio Brasil, porque a grande maioria da população que mora na Bolívia é uma população autóctona, é uma população nata do local, é uma população que ainda mantém suas tradições e suas características, e essa população não tem a menor das intenções de se locomover para outras regiões em procuras de melhorias sociais ou econômicas. As partes populacionais que vão em procura de lugares com melhores perspectivas de vida são normalmente o camponês que já se misturou com o branco, que virou mestiço e que de todas maneiras começou a incorporar-se dentro da indústria, do trabalho, e que vê que os outros países as oportunidades são muito melhores em Bolívia. Pelo mesmo fato de que os próprios camponeses, sendo uma maioria da população, representando 60% da população, é uma população não consumista. Então faz de que o próprio país tenha dificuldades para crescer, considerando que as necessidades básicas da população camponesa é extremamente reduzida, em termos de moradia, em termos de benefícios, em termos de água, em termos de televisão, em termos de fogão e em outros tipos. Então, a demora na incorporação social faz que exista uma demora no processo de consumo, que faz que exista um retardo no crescimento industrial e que faz que o país continue sendo pobre e que viva praticamente de recursos naturais, de exploração de minérios, de exploração de petróleo, e sendo um país praticamente vendedor de matérias-primas para países industrializados. E tem um outro problema importante, que é o grande domínio político da população, é feito principalmente pelas raças brancas e em parte pela mestiça, que mudou o termo de escravidão por um tipo de aproveitamento que se faz dessas populações culturalmente menos favorecidas e que ainda mantém
estruturas arcaicas até nos seus comportamentos diários, na educação, na cultura, mantém tradições ainda que são inerentes a centenas e centenas de anos atrás, e em lugar de eles tentarem se aproximar ao Ocidente, eles se retraem do Ocidente, e esses são os problemas que o país está eventualmente enfrentando hoje. E não acredito que exista uma solução muito fácil ao atual problema. Eu diria que se tivéssemos que comparar a pobreza de Bolívia com a pobreza de outros países latino-americanos, eu não diria que ela é muito diferente. É dizer, como é uma população pequena, apenas 9 milhões de habitantes, as diferenças são mais gritantes que numa população que tem 40, 50 ou 170 milhões de habitantes. O território geográfico também é pequeno. E eu acho que principalmente aquelas grandes diferenças culturais que existem é um dos fatores mais agravantes do atraso socioeconômico do país. Bom, em realidade se estão juntando todas as cidades do Oriente, né? Pando, Beni e Santa Cruz. Santa Cruz é uma das regiões mais ricas da Bolívia, tem uma grande exploração de petróleo, invasão de brasileiros cultivando soja no local, e por isso que ela acha que teria condições de se autossustentar, mas seria uma merrequinha incompatível com este. E se você analisar hoje, a metade da população provavelmente que vive em Santa Cruz é população que migrou das outras cidades, La Paz, Cochabamba, etc. O autóctono mesmo, o Camba, que é chamado, daqui a pouco vai ser minoria dentro da própria maioria, e vamos ter os mesmos caras que dirigem o país nos últimos anos dirigindo a Santa Cruz. Acho que é uma ideia que nasceu somente para ganhar mais royalties, mais direitos em cima. Não acho que tenha espaço para isso vingar, mas essas desgregações mostram que ainda o fenômeno da escravidão, o fenômeno do racismo, o fenômeno das diferenças sociais não desapareceram, foram encobertas com outros tipos de termos, mas que evidentemente eles estão. Es Cuba, donde se construye futuro. Donde hay esperanza, hecho para descansar. Hay inolvidables momentos de placer y satisfacción que le harán sentir para conquistar todo el continente. Ellos lo hacen parecer algo muy sencillo. Quando sucedeu a Revolução Nacionalista e as minas foram nacionalizadas no país, o novo contrato surgiu, se cria a Comibol, que é a empresa produtora do mineral, era estatal, e a central dos sindical dos mineiros acaba sendo a central mais poderosa do país, e a que lidera os movimentos sociais ao longo dos próximos 40 anos. Na década de 80, quando internacionalmente surge a crise do estanho, os preços do estanho caem, a ditadura militar entra em situação de falência, também entra em crise de modelo, e um novo governo democrático entra no poder. Bolívia está com a economia totalmente desmontada, ou seja, nunca houve um projeto de industrialização, mesmo com a Revolução Nacionalista, se investiu foi no destino fisiocrático, relacionado com a terra, tanto a exploração do mineral quanto a diversificação produtiva na área da agricultura. Se abrem novas fronteiras, que agora é Santa Cruz de la Sierra, por exemplo, como uma economia emergente, se abrem novas fronteiras agrícolas, mas nunca deixa de se viver da terra, dos recursos naturais. Na década de 80, essa falta de industrialização e a crise internacional do petróleo e também do mineral, do estanho, faz com que uma crise muito forte sobrevenha na Bolívia, né? O primeiro governo democrático não consegue se impor, embora foi um governo, digamos, fortemente voltado para questões sociais, apoiado nos movimentos sindicais, mas não conseguiu enfrentar a direita que ainda não havia terminado de sair do governo.
E entra numa crise profunda, em que Bolívia vive uma inflação enorme. Depois dessa inflação, começam a vir as medidas de reestruturação econômica implementadas pelo Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, e principalmente as medidas do neoliberalismo, né, da reestruturação econômica. Entre as coisas que são exigidas, Bolívia é um dos países que primeiro, junto com o Chile, assume a questão do neoliberalismo. Entre as coisas que são exigidas é o enxugamento do Estado, né, demissão dos empregados mineiros, eles são relocalizados, né, levados para outros locais, outras áreas produtivas, algumas delas a plantação das folhas de coca, e outros são demitidos mesmo. À medida que o sindicalismo mineiro foi sendo desmontado, um pouco as forças sociais também se sentiram liberadas de ter que seguir ou ser a retaguarda do proletariado mineiro e começaram a se expressar nas suas próprias demandas. Uma das forças sociais enormes que começou a se expressar foi o movimento camponês. Vários movimentos camponeses, havia os cataristas que eram indigenistas, e havia outras expressões mais dentro de Cochabamba, etc. Um grupo desses, especialmente os cocaleiros, que tem componentes sociais de várias regiões, principalmente pessoas camponeses de Cochabamba, mas também começam a chegar os mineiros, então são experiências produtivas diferenciadas, e também gente das cidades, os que estavam desocupados, etc., começa a juntar um caldo de culturas e de origens e de experiências produtivas no Chapare, mas na defesa inicial da produção da folha de coca, no momento que o narcotráfico internacional havia tido uma explosão de demanda da cocaína, surge, claro, uma oferta à folha de coca. O que acontece na Bolívia? Os camponeses são o setor mais pobre do país. Desses 70%, 30% vivem em condições de grande miséria. Então, parte dessa população, uma pequena parte, né, encontra nas novas regiões de colonização de plantação de folha uma alternativa viável. A folha de coca não torna rico o camponês, não torna nem sequer medianamente rico, classe média. São os camponeses que pelo menos não morrem de fome, né? À medida que começam a produzir, e isso acaba dando um sustento, principalmente um dinheiro para eles, que é uma coisa rara nos camponeses, eles começam a defender seus interesses imediatos, que é a folha de coca, né? Que é a folha de coca e a economia da coca, vendida sim, em grande parte para o narcotráfico, e eles estão conscientes disso. As primeiras organizações das quais Evo Morales faz parte, estavam conscientes disso, aí começa a organizar-se porque a repressão começa a ficar violenta. Mas, de fato, na década de 80, se a gente se lembra, estava sobrevindo a crise sobre o bloco soviético, né, aquele inimigo da guerrilha à esquerda estava desaparecendo, e começa também a desaparecer o pretexto dos Estados Unidos para manter uma intervenção dentro dos países latino-americanos. O narcotráfico acaba substituindo o grande inimigo da segurança nacional, né? Meu nome é Rosário, eu sou boliviana de Santa Cruz de la Sierra, moro no Brasil há mais de 30 anos, sou de profissão Relações Públicas, minha ascendência é camba, eu sou camba também, e eu lembro, quando eu era criança, que sempre me colocavam o povo do interior, como nós chamamos, o povo do altiplano, os colhas, como alguém que poderia vir e de alguma forma nos fazer mal. Isso é uma coisa que, tudo bem, eu não aceitaria hoje, mas naquele tempo eu aceitava, porque quando eu era bem jovenzinha, houve um momento político conturbado, onde os colhas, eles entraram em Santa Cruz em armas, e houve um movimento revolucionário em Santa Cruz, onde nós, os cambas, fomos vítimas disso. Esses momentos me levaram sempre ao coração um pouco de medo, coisa que hoje em dia não tenho, porque me considero boliviana, não sou apenas de Santa Cruz, sou boliviana.
Hugo Chávez é um caudilho, é um tipo de Robin Hood a la pobre em Venezuela. E que todas as estatísticas estão mostrando que com a grande quantidade de dinheiro que o petróleo tem revertido para a Venezuela, os índices de pobreza têm ido incrementando-se durante seu governo. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de la muerte? No te impacientes. Voy en camino. Como siempre. Manuela. En cuanto a las relaciones con movimientos sociales. Então, ele provavelmente está usando muito do dinheiro para alavancar o poder dele, para pagar as classes sociais mais favorecidas, os militares e todos aqueles grupos sociais que ele precisa alavancar no poder e que, por lo tanto, não pode ser revertido isso nos... Já temos o exemplo da própria Cuba, que a única coisa igualitária que existe na Cuba é a distribuição de arroz. O resto é uma pobreza que não tem par. Se Fidel Castro abriria suas portas, seguramente ninguém ficaria em Cuba, só Fidel e mais alguns compadres dele. Você vê as dificuldades que tem o mercado comum europeu nas recentes votações de conseguir constituir uma constituinte ideal e em países onde são cultos, onde os níveis socioeconômicos são similares para cima e não para baixo, como acá, ainda assim tem dificuldades para a integração, porque são raças diferentes, têm critérios diferentes, têm educação diferente, têm formação diferente e, evidentemente, têm intuitos e estímulos diferentes para o futuro. Em países latino-americanos, onde a pobreza é predominante, criar uma organização para dividir pobreza não existe. Você tem que distribuir riqueza, você tem que distribuir cultura, você tem que distribuir economia. Mas pobreza não tem nada para distribuir. Então, eu vejo muito difícil uma situação como essa de vingar, e muito pelo contrário, parece como se estivesse preparando um caldo de cultura para o fim de uma democracia. Há grandes índices de corrupção, roubalheiras por todo lado, nepotismo em todo lado, e todos os países latino-americanos, as suas populações, com alto nível de desprazer em relação a seus governos. Recentes estadísticas mostravam que o único país que está razoavelmente bem é o Chile, o resto dos países, e o Chile está democraticamente bem depois de um violento governo militar como foi o de Pinochet. O resto dos países parece como se estivessem semeando, preparando o terreno para que a gente possa viver novamente em meios de ditadura. Parece que o homem latino-americano não aprendeu a conviver com a democracia. O político latino-americano não aprendeu a usufruir a democracia dentro do contexto da palavra democracia. E isso é realmente preocupante, porque da maneira como as coisas vão, se o dia de manhã tiver um golpe, alguma coisa assim, a população vai terminar aplaudindo, esperando que a sua situação melhore com isso. Eu não sei, mas eu acho muito difícil essa integração latino-americana. Nem entre Brasil e Argentina, que são os países mais grandes, conseguem se vender carros e sapatos sem reclamar um do outro. Imagina com o resto, que são extremamente mais pobres. À medida que o movimento cocaleiro vai mudando seu discurso, vai ampliando dentro da população sua imagem, sua hegemonia, digamos, as pessoas começam a entender o discurso, a comprar a ideia da identidade, da necessidade da defesa de uma coisa. A folha de coca vem a representar muito bem, né, pela riqueza da folha a cocaína, assim, também se utiliza ancestralmente, culturalmente, tanto para a medicina quanto para práticas culturais e para o trabalho, né? No trabalho ele permite, estimula a respiração, permite que as pessoas possam enfrentar as alturas, mitiga a fome, embora não a substitua, mas mitiga a fome, e tem grandes nutrientes, né? A folha de coca não chega a ser um alimento, ela pode ser um complemento alimentar. Quando termina o trabalho, o coqueiro, a pessoa que coqueia, que utiliza a folha de coca masticando da forma tradicional, ele vai para casa e come, almoça e faz todas as refeições como deveria fazer, ou as que pode fazer pelas limitações econômicas que tem. Ou seja, a folha de coca não chega a ser uma substituição de comida.
À medida que o movimento cocaleiro vai crescendo e vai percebendo que a folha de coca não é somente sustento, sino também é tradição, é cultura, eles transformam o que seria seu elemento de subsistência econômica, transformam em um elemento de subsistência e de identidade. E aí o povo se começa a identificar muito mais, né? O resto dos camponeses, os mineiros, né? Principalmente, começam a comprar a briga, e na cidade, que nunca havia se consumido coca em certos círculos, por exemplo, das classes médias, você começa a ir para barzinhos da boemia e com suas folhas de coca lá na mesa. Então, você vê claramente que está se irradiando já o movimento pelas aspirações do movimento cocaleiro. Isso no início da década de 90 é muito forte, a imprensa começa a defender, os intelectuais começam a defender, a igreja começa também a entrar dentro da jogada, a defender os direitos dos cocaleiros. É a época das grandes marchas das mulheres cocaleiras que vão à La Paz. O movimento ao socialismo em poucos anos também se forma, também começa a crescer e se expandir em todas as áreas, nos municípios, dentro do Congresso, até que em 2002 Evo Morales se lança para presidente e chega no segundo lugar, a 2% a menos que o primeiro colocado. E dizem que parte dessa conquista foi pela ajuda que deu os Estados Unidos. Na época que o Evo estava se apresentando e começava a cada vez crescer de uma forma mais contundente, os Estados Unidos, o embaixador dos Estados Unidos, um tal de Rocha, falou que se Evo Morales ganhava, os Estados Unidos cortaria o apoio econômico ao país. Há um monte de lideranças interessantes que aprendem, por exemplo, dentro do movimento indígena, aparecem os cataristas com o famoso Malco. Em Cochabamba, os camponeses têm outro líder histórico, que é o Alejo Vélez. São vários esses líderes. Mas Evo Morales tem a capacidade de ser o mais pragmático, de interpretar mais as necessidades, as vontades gerais e traduzi-las em atos concretos, né? Os cocaleiros perceberam que, se continuavam mantendo aquele discurso de defesa de suas necessidades imediatas, dos interesses imediatos, eles estavam perdidos a não conseguir nunca convencer, não legitimar nunca seu discurso. O que eles fazem? Eles começam a adoptar outro tipo de discursos e se colocam do lado do governo na luta contra o narcotráfico. Óbvio que é um discurso meio dúbio, porque, por um lado, eles aceitam a negociação, aceitam a substituição inicialmente era feita em troca de $2.000 por cada hectare erradicada, aí acaba sendo um negócio muito lucrativo, você erradica uma hectare, vão começar a plantar outra área, acaba se criando um círculo vicioso no lado do cocaleiro, no lado do governo também, porque o governo anda com o discurso, esse dinheiro não vinha do governo boliviano, vinha do governo dos Estados Unidos, então mostra que foi erradicado, mostra os lugares onde desapareceu, mas ao mesmo tempo sabe que está crescendo e que vão ter que continuar erradicando, que vão ter que continuar necessitando ajuda dos Estados Unidos. E os Estados Unidos também um discurso meio dúbio, hipócrita, porque por um lado sabe que o inimigo não é um cocaleiro, sino um narcotraficante, e também perseguindo os cocaleiros, fazem de conta que está perseguindo o narcotráfico, e se cria um círculo vicioso nos três grupos, nos três atores. Bom, a verdade é que precisa alugar um mago Merlin para a gente hilar uma situação viável para a saída. Se eu fosse hoje presidente da República e não tivesse que lidar com todo o nepotismo que existe em torno e a distribuição de bens e riquezas, e tivesse o poder de poder discernir, eu diria que começaria por um princípio básico, que seria a educação. Ensinar ao indígena a necessidade de incorporar-se à sociedade, melhorar as condições de urbanismo, de vivenda, de água potável, etc. Então, com isso, melhorar as campanhas de vacinação, melhorar as campanhas de saúde, melhorar a expectativa de vida da população. Uma vez que o indígena possa se incorporar dentro dos aspectos sociais, nunca vamos a ter todas as classes sociais iguais, mas pelo menos já vamos poder ter umas classes mais ou menos distinguidas. Provavelmente se consigam líderes carismáticos que possam permitir que esse crescimento se perpetue. Da maneira como está hoje Bolívia, eu não vejo saída nenhuma. Nem pela classe média. Nem pela classe média, porque a classe média, a grande maioria, foi resultante da época do auge da droga. Então, não é uma classe média que nasceu pelo esforço do trabalho, da educação, etc.
senão foi por o alto giro de dinheiro que a droga provocou no país e que criou uma classe média, entre aspas. O que tem acontecido na Bolívia nos últimos 20 anos, assim, essa crise, essa falência de um modelo que tentava ser imposto, que é o neoliberalismo, e que não conseguia ser consolidado profundamente. E a mobilização popular, que à medida que se levantava, que se mobilizava, que atuava, ia ganhando experiências políticas, né? Interessante que não são experiências políticas de barbárie, não são experiências políticas apenas de violência, de multidões enardecidas nas ruas, não são experiências políticas de democracia. Né? Nos últimos 20 anos na Bolívia não se fez outra coisa que defender a democracia. Né? É uma situação bastante complicada ela. Acontece de que o indígena tem começado a entender de que desde a República ele tem sido explorado e explotado e de que ele tem feito o trabalho duro para beneficiar aos grandes trusts e a grupos políticos que têm se aproveitado de sua falta de conhecimento para deixá-los eles na maior miséria possível. E evidentemente eles estão começando a lutar por seus direitos. E quando se fala em taxações impositivas de 50%, não é que se queira prejudicar as empresas multinacionais que vão explorar os recursos naturais do país, senão a intenção é de rever os direitos que a população tem. Porque se tem enviado o gás para o Brasil, a Petrobras está explorando petróleo lá, é quase a maior empresa de extração de petróleo, mas nós não sabemos os meandros das negociações que foram feitas, porque a exploração mesma do petróleo que a Petrobras faz lá foi feito baseado, eu soube hoje, numa conversa telefônica de um amigo que me ligou da Bolívia, foi feito baseado em uma lei que não foi nem sequer promulgada nem sancionada pelo Congresso. Foi feito no calar da noite, numa reunião de ministros, junto com o pessoal da Petrobras, e que provavelmente levou a essas facilidades da exploração. Teve, parece, compromisso por parte da Petrobras de investir várias centenas de milhões de dólares, fenômeno que eventualmente, segundo eles, não foi feito. E evidentemente a população está cansada de viver na pobreza e ver como pequenos grupos oligárquicos cada dia ficam muito mais ricos e permitem que multinacionais entrem e explotem os recursos naturais e sem dar nenhum tipo de benefício ou retorno para a população. Então, alguma hora isso ia ter que acontecer. A história do homem está cheia de revoluções que mudaram a história natural das coisas. E eu acho que esse fenômeno está acontecendo agora. Que existe preocupação nas raças minoritárias em sentido a lo que eventualmente possa acontecer se caso um camponês possa ser presidente da República, é um fato que realmente tem que se considerar. Mas acredito de que o camponês e o indígena simplesmente está indo atrás daquilo que lhe pertence, que lhe foi roubado durante vários séculos e aos quais ele não teve o direito legítimo ao qual ele pertencia. A diferença com o Brasil é que o Brasil é uma mistura de raças. O Brasil tem muito pouco de raça autóctona. A grande maioria foi importado pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos holandeses e pelos outros tipos de raças que hoje imperam. E, pelo tanto, não tem uma população indígena tão maçante quanto a Bolívia. Então, se pode demarcar reservas indígenas, deixar eles explorar aquelas regiões e todo mundo fica feliz. Então, eu duvido muito que aquele ímpeto de bens de consumo, de consumismo na Bolívia vai demorar muito tempo em acontecer. Porque o camponês, por enquanto, está querendo reaproveitar o solo, reaproveitar as riquezas naturais que ele tem. Ele não está preocupado por ter uma filmadora, uma DVD, um computador, etc. Está longe dos sonhos de consumo dele. Talvez o sonho de consumo dele seja uma bicicleta, um pequeno carro, alguma coisa assim, que são as coisas necessárias para implementar o trabalho dele. Os bens de consumo para o lazer passam para um segundo lugar. Mais cedo ou mais tarde isso vai terminar acontecendo, porque o indígena vai estar observando de que ele tem que acompanhar a evolução das coisas. Ele conservará a sua tradição, conservará a sua cultura, mas lamentavelmente, como dizem hoje,
nós com a entrada da internet estamos totalmente informatizados. Quer dizer dentro. E fomos formatados dentro de um tipo de informação aos quais nós temos direito de acudir. E aí nos passam o que interessa aos que dominam hoje em dia o mercado mundial. O boliviano vem para o Brasil, trabalha muitas vezes até em condições por baixo para tentar se sustentar, cria suas próprias comunidades. Mas você vê, não existe envolvimento com roubo, com violência, não se vê nos noticiários, boliviano foi preso, porque então ele é um trabalhador, e ele tem um grande defeito, né? É dizer, a estrutura física dele denuncia que ele é boliviano, entendeu? Então ele tem essa desvantagem, mas ele é um trabalhador, é um cara honesto, um cara dedicado, é dizer, tá certo, não quero passar a impressão de que o singelo da humanidade, né? Tem seus defeitos como qualquer outro, mas sem dúvida com todo o histórico duro, pesado de escravidão, de trabalhar em minas, de ser um trabalhador da terra, de não ter condições econômicas, ele vem para países como o Brasil e a Argentina e de repente começa a ganhar um pouco de dinheiro, vê que tem chance, que ele pode se educar, que os filhos podem ser educados, etc. Lógico, ele tem uma visão diferente das coisas. E essa é a visão que é necessário transferir para o indígena de lá, ver que o filho pode parar de mastigar coca, que pode ser um cara que pode ir para a escola para estudar, que pode se informar, e daí formar uma nova leva de gente com um espírito altruísta. Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón, por ella doy mi vida, también mi corazón. A verdadeira classe média que o país teve, a grande maioria migrou, foi procurar melhores oportunidades, tanto é que, pelos últimos cálculos, existe como 1 milhão de bolivianos na Argentina, 250 mil bolivianos no Brasil, existe 200 ou 300 mil bolivianos nos Estados Unidos. Então, se você se põe a calcular, 1/3 da população já está fora, e esses são números formais. Bom, cada vez que existe uma liberação do governo para a regularização da população, essa população deixa de ser subempregada e passa a ser uma população de consumo. Então, regulariza a sua situação, vira microempresário, tenta trabalhar e aí, atrás deles, vem outra parte da população que vai assumir. E o mais irônico é que muitos dos subempregados são subempregados de própria gente de bolivianos que se aproveita do momento para fazer isso. Então, eu acho que, em alguma medida, o governo tem beneficiado esse tipo de populações, periodicamente fazendo campanhas para que eles regularizem sua situação, sem que isso venha a ser punidos, e isso evidentemente faz que eles se incorporem dentro da sociedade e possam brindar, pelo menos, a sua honestidade, a sua experiência, a sua pujança. Eu acho que esse é um fenômeno extremamente importante. Nuestro orgullo es de verte la vida, nuestro anhelo es morir por tu honor. Nuestro orgullo es de verte la vida y nuestro anhelo es morir por tu honor. Salve, oh patria, salve. Abro por fin mi palma y levantan vuelo.
semillas de luz del alma que van buscando otro suelo. Semillas de luz del alma que van buscando otro suelo. Abro por fin mi palma y levantan vuelo. Semillas de luz del alma que van buscando otro suelo. Semillas de luz del alma que van buscando otro suelo.